Dinheiro do casal, junto ou separado? Qual que é o jeito certo que eu devo fazer aqui na minha casa? Aqui onde eu moro, Nai, com o meu cônjuge, eu ganho mais do que ele, então não sei se meu dinheiro tem que ficar junto ou separado. Tem outra aluna também que me relatou há esses dias que ela trabalha de casa cuidando da família, das crianças, e o marido trabalha fora e ela sente falta de ter o dinheiro dela. Então ela estava me perguntando, junto ou separado esse dinheiro, o que eu faço? Já deixa aqui nos comentários qual que é a sua opinião. Dinheiro do casal tem que ser junto ou separado? Algum momento aí na sua vida, você que é casado ou mora junto, ou até tem um namorado aí de longo prazo, namorado, namorada, que em algum momento, quando vocês tocaram no assunto dinheiro, finanças, foi a mesma coisa de jogar uma bomba, a mesma coisa de jogar uma grenade, uma granada e sair correndo, parecia que o negócio ia explodir. O clima ficou tão tenso que você se arrependeu de tocar nesse assunto? Pois é, isso acontece com muitas pessoas. Inclusive, dinheiro é a causa número 1 de divórcio aqui nos Estados Unidos. E no Brasil também tá nos top 3. Falta de dinheiro ou a falta de comunicação em relação ao dinheiro. E nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso aqui. Outra coisa, aqui nesse vídeo hoje eu vou dar dicas para vocês que salvaram o relacionamento de algumas de minhas alunas, porque elas conseguiram trazer esse assunto finanças para dentro de casa sem que terminasse com o relacionamento delas. Por que eu quis trazer esse vídeo aqui para vocês hoje, esse assunto? Primeiro, que ele é bem polêmico. Segundo, que não existe certo ou errado. Mas aconteceu uma situação, um assunto surgiu durante um atendimento com a minha aluna na minha mentoria Influência Financeira na semana passada. É uma aluna nova e ela me procurou porque ela estava bem preocupada, sem saber o que faz. Se ela separa ou deixa junto o dinheiro dela e do marido. E ela me falou, Nai, eu tenho um segredo pra te contar. Perguntei o que era, né? Achei que era, sei lá, uma coisa bem assim. E ela disse, eu tenho $30 mil numa conta que meu marido não tem acesso. É um dinheiro que eu juntei há alguns anos e tá escondido. E ele não tem a mínima ideia. Já aconteceu da gente passar dificuldades aqui em casa e eu não abri o jogo sobre esse dinheiro com ele. Porque eu tenho medo de compartilhar sobre esse dinheiro e ele gastar todo o dinheiro ou ele achar ruim sobre esse dinheiro. E agora eu não sei o que eu faço. Eu compartilho com ele, não compartilho, eu deixo esse dinheiro nessa conta pra mim, o que eu faço? E eu quero devolver essa pergunta pra você que tá aqui me assistindo. Se fosse a sua esposa ou o seu marido que tivesse $30 mil ou sei lá, um dinheiro guardado numa conta escondido de você, você se sentiria mal? Como que você reagiria em relação a isso? Qual que é o certo? O dinheiro tem que estar junto ou separado? Quando nós falamos de finanças, gente, não existe o certo ou errado. Tudo depende do contexto. Quando falamos de finanças de casal, depende muito do que foi combinado entre vocês. E eu já falei sobre isso aqui no canal algumas vezes, mas hoje eu quero entrar mais a fundo nesse assunto. Por exemplo, se quando vocês se conheceram e foram morar juntos ou se casaram, o que ficou combinado foi a esposa fica em casa e cuida das crianças e ela vai ter um valor X toda semana para ela gastar com o que ela quiser, com os mimos dela, e o marido será o provedor da casa, tá todo mundo feliz com essa decisão? De quanto em quanto tempo vocês estão revisando essa decisão? Porque, gente, a vida acontece, as coisas mudam. Talvez uma decisão que vocês tomaram há um ano atrás, hoje não faz mais sentido para um dos dois. Talvez o marido ficou responsável por ser o provedor da casa há 10 anos atrás. O marido paga tudo. Mas no meio disso as crianças cresceram, talvez até saíram de casa para estudar. E hoje a esposa tem um trabalho e tem uma renda. E talvez o marido quer que ela ajude um pouco, contribui um pouco de alguma forma dentro de casa. E isso nunca é conversado, mas ele vive emburrado em relação a isso. Tá vendo? Que tudo depende do contexto, da situação. É muito importante que vocês tragam esse assunto para dentro de casa. Mas calma que eu vou explicar como trazer esse assunto para dentro de casa sem criar uma confusão. É muito importante que você entenda o motivo por trás do que, por que você não quer ter dinheiro junto com seu marido, ou por que você quer separar o dinheiro do seu marido. Porque nunca é sobre o dinheiro, nunca é sobre a cédula ali, a nota, sabe? Sempre tem alguma coisa. Ah, Nai, eu sou muito organizada, tenho minhas planilhas, tudo certinho, só que meu marido gasta muito com coisas que pra mim não faz sentido. Sempre tem um motivo. Ah, Nai, a minha esposa estoura o limite do cartão todo mês e eu nunca entendo por que ela não me comunica antes, eu sou sempre pego de surpresa. Entende que sempre tem um porquê ali. Agora, aqui eu preciso de fazer um parênteses muito importante. Nesse vídeo, eu estou falando de casais que caminham
juntos, que estão casados pro resto da vida, que realmente, sabe, veem ali seus futuros juntos, seu futuro junto ali com o seu marido. Você vê sua esposa junto com você o resto da vida e vice-versa. Aqui eu não estou falando para a pessoa que está casada, guardando dinheiro separado, pensando, vou separar meu dinheiro, porque vai que acontece alguma coisa e eu tenho que, né? Enfim, vai que ela me chifra, vai que ele me chifra. E ao mesmo tempo, temos que tomar muito cuidado e não ser ingênua e não nos resguardar de alguma forma. E eu vou trazer algumas opções aqui que pode funcionar aí na casa de vocês, para vocês conversar com o cônjuge aí de vocês e entrar num acordo. Mas atenção, separar dinheiro não significa desunião ou ter um plano B para fugir a qualquer hora. Não é isso. É você ter um pouco de autonomia. Principalmente se ou o homem ou a mulher, né, independente de que tipo de casal a gente tá falando aqui, fica em casa cuidando da casa das crianças e não tem uma renda entrando ali para ele todo mês. Então, quando a gente tá falando de separar aqui as finanças, a gente não tá falando de você parar, guardar debaixo do colchão ali escondido, caso aconteça alguma coisa, eu saio correndo. Não, todos dois, dentro do casal, vai ter responsabilidades. Os dois terão responsabilidades, isso é um fato. Independente se é dentro de casa ou fora de casa, os dois terão responsabilidades. Então, que tipo de conta, Nay, que você sugere aí ter? Aqui funcionar para vocês. E aqui eu vou trazer alguns modelos. Por exemplo, conta totalmente conjunta. Isso funciona para algumas alunas que eu tenho. Aquela conta que tudo é conjunto. Tudo que ela gasta, o marido vê, tudo que o marido gasta, ela vê, os cartões de crédito são juntos, é tudo uma conta só. 100% conjunta. Isso é bom? Para algumas pessoas, sim. Agora, acontece às vezes da mulher se sentir controlada, porque qualquer coisinha que ela compra diferente, principalmente se ela não traz renda para dentro de casa, o marido vai ficar ali no pé dela. O que foi esses $5 aqui? O que foi esses R$50 ali? Ah, e essa compra em tal loja? O que é isso? Então, tem que ver o que funciona para vocês. Mas a conta 100% conjunta seria essa. Aquela que tudo que vocês gastar vai estar ali saindo daquela conta onde vocês dois têm acesso e pode ver a qualquer momento. Esse tipo de conta totalmente conjunta, que é tudo junto, gera bastante transparência, mas ao mesmo tempo pode gerar uma dependência emocional. Porque, igual eu falei, a pessoa vai ficar ali dependente daquilo. E se um dos dois for um pouco controlador, a pessoa pode entrar naquela pira de ficar ali checando a conta toda hora. Ah, onde você passou hoje? Você foi no Starbucks sem mim? Você foi lá e comprou um café e não comprou pra mim? Então tem que tomar cuidado com isso, porque todos os dois, dentro do casal, tem que ter autonomia, sabe? Tem que ter um pouco de liberdade também, pelo amor de Deus. Conta conjunta, mas mais conta individual. Pra quem que isso funciona? Vou dar um exemplo pra vocês. Funciona muito bem se, por exemplo, a conta conjunta for pra todos os gastos da casa. Então, o aluguel ou financiamento da casa, as coisas de carro, água, luz, conta de telefone, internet, todos esses gastos de casa, escolas das crianças, mercado. Então, essa conta conjunta serve para isso. Tudo que for ali da casa e que o casal fizer juntos, sai dessa conta. E aí, já que vocês estão gastando tudo junto, que é do casal, da família, funciona super bem, porque vocês sempre sabem o que esperar ali. Porque são contas meio que fixas ali do dia a dia, sabe? Que sempre tá acontecendo. E além dessa conta conjunta, os dois terão contas separadas. Então tem essa conta conjunta e ele tem a conta dele e ela tem a conta dela. Contas separadas também. Porque aí vocês terão autonomia. Por exemplo, se a mulher gosta de ir lá fazer a unha dela toda semana, ela tem a conta dela separada pra ir lá fazer a unha dela sem ter que ter satisfação de quanto ela gastou. Se o marido gosta de tomar a cervejinha dele uma vez por semana e a esposa concorda, e ele não quer especificar quanto que ele gastou com cerveja ali naquela sexta-feira, ele tem lá a conta dele, a autonomia de ir lá comprar a cerveja dele em paz. Isso funciona muito bem para a maioria das pessoas. Conta conjunta para as coisas ali do dia a dia do casal, da casa, da família, e as contas separadas para trazer ali um pouquinho de autonomia. Independente se um dos dois traz renda para casa ou não. Nay, eu não trabalho fora de casa, então hoje eu não tô trazendo renda para dentro de casa, porque eu fico por conta das crianças, comida, roupa, isso, aquilo, e aí meu marido não entende que eu preciso de dinheiro, o que eu faço? Aí já é um assunto para um outro momento. É muito importante que vocês entrem num acordo. O que ficou acordado? O que vocês entraram num acordo
quando isso foi decidido? Ou isso só aconteceu e ficou assim e pronto? Porque se hoje você toma conta de tudo em casa e não tem dinheiro, não tem renda, como que você vai pagar o presente da festinha do coleguinha da criança, do seu filho lá da escola? Ou o presente de Valentine's Day? Ou o presente da professora porque é aniversário, sabe, do aniversário da professora? Porque quem tem filhos principalmente, sempre acontece alguma coisa ali que eles avisam em cima da hora, ou talvez avisou e a gente não viu. E se você tiver que falar com seu marido de última hora, explicar pra ele o que é aquilo, pode gerar frustração, discussão no casamento de vocês. Então é muito importante ter essa conversa antes desse momento da loucura ali do dia a dia. Não espere o momento de estresse para ter essa conversa. Nesse modelo que eu acabei de falar de conta, que tem a conta conjunta e as contas separadas, quanto que cada um vai contribuir, Nai? Depende. Tem pessoas que cometem o erro de achar que, nós moramos juntos, somos um casal, vamos dividir tudo no meio. Vocês não são roommate, não. Vocês não são colegas de quarto. Vocês não são adolescentes ali que estão dividindo o quarto da faculdade, não. Não é isso. Primeiro vocês conversam e vê o que funciona pra vocês, como eu disse. Mas toma cuidado com essa coisa de dividir meio a meio, por quê? Como eu disse, depende do contexto. Se o homem faz 30 mil no mês e a mulher faz 10 mil no mês, não faz sentido nenhum ela arcar com a metade das despesas e ele com a outra metade. Porque ele ganha 3 vezes mais que ela. Então isso vai impactar muito mais forte na renda da mulher do que do homem. E vice-versa. Se ela ganha 30 mil no mês e ele 10 mil, não faz sentido ele pagar a metade e ela outra metade das contas da casa. Dessa conta conjunta que a gente tá falando. Por quê? Porque a forma que isso impacta ali no salário da pessoa é totalmente desproporcional. Então, você pode fazer algum tipo de conta aí que funciona pra vocês. Toma cuidado com esse negócio de pagar a metade. E aí tem um terceiro modelo, que é um modelo que não funciona pra muitas pessoas, mas algumas pessoas fazem isso, que é o modelo de conta tudo separado. Não tem nada de conta conjunta. O que você acha, Nai? Eu não tenho que achar nada, tem que ser o que funciona para vocês. Mas na prática, em atendimento, na minha mentoria Fluência Financeira, o que eu vejo? Geralmente, o casal que tem as contas 100% separadas, já tá casado, e aqui tô falando de casal que realmente está casado há um tempo já e tem uma visão ali de vida e futuro juntos, tá bem? Tem filhos já juntos. Se as contas são 100% separadas, não tem nada conjunto, pode dar ruim em algum momento. Porque isso, na maioria das vezes, dá a entender, e eu tô falando na maioria, não é sempre, não é 100% das vezes, mas a maioria, que a pessoa não tá planejando um futuro junto. Porque se vocês casaram pra ficar juntos o resto da vida, por que não tem uma conta conjunta ali pra vocês, né? Não, aí ele me manda tanto ali, eu pago o aluguel, eu mando tanto pra ele, e ele paga, sei lá, a conta de energia. Tá, mas a conta conjunta ajuda nessa hora e facilita muito mais, gente. Facilita muito mais. Vocês determinam ali um valor fixo todo mês e já envia aquilo para aquela conta. E sai da mesma conta ali todo mês. Até na hora de fazer imposto de renda fica mais fácil. Na hora de você contabilizar os seus gastos mensais fica muito mais fácil. Então, cuidado com esse negócio de ter conta totalmente separada. Entenda o porquê. Agora, se você falar assim, aqui em casa funciona muito bem. Tá funcionando super bem. Nunca teve briga por causa de dinheiro. Ninguém emburra quando surge o assunto dinheiro, então ninguém reclama de conta, perfeito. Observe como funciona o dia a dia, porque, e aqui atenção homens, porque eu tô falando observe no dia a dia como funciona, porque às vezes você homem, principalmente o homem, mas a mulher também, acha que tá tudo decidido, definido, tudo certinho, e a pessoa, o seu cônjuge nunca reclama, e quando você vai ver, a pessoa tá super frustrada com o jeito, o acordo que foi feito. Às vezes você fala, não, aqui em casa funciona super bem, as duas contas separadas, e tá lá sua esposa super triste, porque nunca sabe o que tem que fazer, pra onde o dinheiro vai, ou nunca sabe se pode esperar o fim do mês, se tem que esperar o fim do mês pra comprar um uniforme novo pros filhos, ou se não, se pode marcar uma viagem, ou se não, entendeu? Então, certifique-se que tá tudo realmente certinho para as duas partes, não só para você. Como que eu faço então para conversar sobre dinheiro com o meu parceiro, com a minha parceira, Nai? Porque aqui em casa, quando surge o assunto dinheiro, é sempre deixa pra depois. Agora eu tô comendo, a gente fala sobre isso depois. Agora na hora do jogo? Não, agora não. Acabei de acordar. Preciso ir no banheiro. Sempre tem uma desculpa. Sempre tem uma desculpa. Na hora de dormir, agora é hora de dormir, não é hora de nós falar sobre dinheiro. Então, o que eu sugiro pra você? Nunca fale sobre dinheiro quando vocês dois estiverem brigados. Nunca. Se o clima estiver ruim, não é a hora. Se tiver alguma desavença ali, não é a hora. Se estiver passando por uma dificuldade muito grande, a não ser que seja de extrema necessidade, não é hora de falar sobre dinheiro. Quando que é a hora de falar sobre dinheiro? Marque um date do seu autocuidado financeiro.
Se vocês gostam de tomar um vinho, uma cerveja, pega ali o vinho, a cerveja, prepara uma comida. As crianças não podem estar por perto para não distrair vocês. E esteja naquele melhor clima possível. Estejam no melhor clima possível. Aquele clima mesmo ali, que vocês estão super leves, descontraídos, como se estivesse de vacation, de férias. É a melhor hora para conversar. Porque os dois vão estar descontraídos, leves, abertos ali a ouvir um ao outro. Mantenha em mente que vocês são um casal e estão nessa conversa, nesse diálogo, para decidir uma coisa que é importante para os dois. Vocês estão jogando no mesmo time. Não é uma afronta. Não é um contra o outro. Vocês estão ali para decidir, tomar alguma decisão financeira em prol do relacionamento de vocês, do casal, enfim, da família. Não é um contra o outro. Se é você que está tomando essa iniciativa, seja empático, empática, esteja disposta a ouvir. Por isso tem que ser um momento de muita tranquilidade, calma. E vá aos poucos, não vem com os dois pés na porta não. É muito importante isso, tá bem? Durante a mentoria Fluência Financeira, acontece muitas vezes das minhas alunas, ao conversar comigo, finalmente entender por que elas nunca conseguem conversar com seu marido, seu cônjuge, sobre dinheiro. Cada pessoa foi criada de um jeito. Dentro da casa delas ali, no decorrer da infância dela, da criação dessa pessoa, ou o pai era gastadeiro demais e a mãe era muito conservadora, ou vice-versa. Ou a mãe gastava demais e o pai de menos. Às vezes tinham muitas brigas por causa de dinheiro, e aí a pessoa assimilou dinheiro com briga, dinheiro com término, dinheiro com divórcio, ou dinheiro com coisa ruim, dinheiro com coisa suja. Então já vem as crenças ali desde o começo. E a pessoa vai trazendo isso pra ela, pra vida dela. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque nem sempre o outro pensa da mesma forma que a gente em relação ao dinheiro. Por isso que é muito importante, na hora de você ter essa conversa, você ir de coração aberto mesmo pra escutar a pessoa. Isso, gente, vai evitar tanta confusão na sua vida, tanta confusão que você nem imagina. Você tem que ter muita paciência. Então, Nai, pra finalizar, qual que é a resposta certa? Ter o dinheiro junto ou separado? A melhor decisão é aquela que te traz paz. Paz, clareza, tranquilidade no dia a dia. Essa é a melhor decisão. Se é junto, separado, meio a meio, não importa. Qual decisão que é melhor? Aquela que vai trazer paz pro casal. Lembra que os dois têm que estar de acordo. Às vezes um vai ter que ceder um pouquinho, o outro também tem que ceder um pouquinho, até chegar num acordo ali em comum. Então, a melhor decisão é aquela que vai trazer paz para você ao lidar com esse assunto. E se você quiser a minha ajuda para falar sobre esse assunto com seu cônjuge, se você quiser a minha ajuda para entender para onde o dinheiro vai, se a melhor opção é realmente ter de forma personalizada uma conta conjunta ou uma conta separada, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para você me chamar para a gente fazer a mentoria Fluência Financeira juntas, tá bem? A gente agenda um bate-papo gratuito para tomar um café virtual e você me falar um pouquinho quais são seus desafios financeiros hoje e eu poder te ajudar da melhor forma possível. Obrigada por assistir até aqui. Todo fim de vídeo eu deixo uma palavra-chave para vocês. A palavra-chave de hoje é folha. Sim, folha. Escreva folha aqui ou deixa um emojizinho de uma folha para eu saber que você assistiu até o final. Muito obrigada e um abraço de urso para você.